Graça e paz, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver em Cristo. Hoje nós temos uma aula bem interessante para que você pense junto comigo. Olha, foi baseado em Provérbios 23:7, porque como imaginou a sua alma, assim é. E o tema é, você não domina a sua mente pela força, mas pelo seu espírito. E qual é o segredo para dominar a sua própria mente? Qual é o segredo? Você já acordou cansado, mesmo dormindo? Sente que perdeu algo, mas nem sabe por quê? Pensamentos que surgem do nada, como vozes que te arrastam para baixo. E pior, você tenta fingir normalidade, sorri, trabalha, vive, mas por dentro há um grito preso, uma inquietação que ninguém vê. É aqui que mora a virada, o que quase ninguém enxerga. Não são os outros, não é o passado, sou eu, alimentando o que me destrói. Cada pensamento que não enfrento, cada dor que eu escondo, cada vez que eu fujo dessa realidade, eu estou entregando chaves da minha mente ao inimigo. Agora, tem uma saída. Qual é a saída? A saída. É aqui que mora a chave. Vamos lá? Então, vamos conhecer e aprender qual é a relação entre mente e o espírito humano. A frase, você não domina sua mente pela força, mas pelo seu espírito, nos fornece uma perspectiva profunda. E para essa perspectiva você tem que entender as características fundamentais entre mente e espírito. Aqui estão as características. Vamos falar das características. A natureza, a função, o poder, a fonte, o controle. Então, a natureza da mente, ela é inquieta, dispersa, facilmente influenciada por estímulos externos e pensamento aleatório. E o espírito, profundo e central, essência do ser, ligada à intuição, valores e propósito. A função, a mente, ela processa, analisa, lida com raciocínio lógico, memória, planejamento, imaginação. O que o espírito faz? Direciona e guia. Orienta a mente a decisões alinhadas com a verdade e a paz. Verdade e a paz. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é isso que diz a Bíblia? Ela tem o poder. Qual é o poder? Reativa e caótica. Gerar ansiedade, autossabotagem e conflitos internos. Se não for guiado, a tendência, sempre para baixo. Negativo. Qual é o espírito? Faz o quê? Ele é calmo, fortalecedor, capaz de trazer clareza, resiliência, propósito. Fonte. Qual é a fonte que alimenta a mente? Por informações do ambiente que você vive, por experiências passadas e crenças. Crenças que podem ser crenças limitantes, que vai te limitar se você acreditar que você é um malogrado, malogrado será. Se você sente que é fortificado, você vive num fortalecimento terá. Então essa é a questão, você entender essas coisas. Para você entender isso, você tem que entender que o espírito tem que estar no controle. Dominador, atua como um maestro que organiza, que harmoniza os processos mentais. E aí, eu vou falar de duas coisas aqui que você tem que fazer. Primeiro, você tem que ter uma escolha brutal. Eu chamo coisa brutal. A palavra já diz, brutal. Você tem que dizer, pare de negociar com a sua própria dor. Pare de negociar com seus pensamentos negativos. Pare. A mente não se domina pela força. Não adianta, você vai fazer força, você vai se esforçar, você vai se matar aí, não. Você tem que entender. O entendimento traz poder. O conhecimento traz poder.
E o conhecimento não te limita, ela te abre espaço para pensar melhor. Então, o que acontece? Nessa consciência crua e uma atitude brutal, primeiro a atitude brutal de reconhecer, agora eu tenho uma consciência crua, que é entender. Entender o processo da sua mente. Qual é esse processo? É a capacidade de se observar essas nuvens. A mente, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui interessante. Seus pensamentos, suas emoções, são as nuvens que passam, estão passando. O céu está fixo lá, em cima. Ele é fixo, azul. Né? Só que tem nuvem, vai passando. Nuvens negras, né? Nuvens brancas. Essas nuvens vão passando. Essas nuvens são todas aquilo que você tem, que você capta, né? Facilmente influenciada por estímulos, são os estímulos, a função. Então, dentro desse processo, você entendendo isso, você vai poder tentar controlá-las. Não. Sem se apegar a elas? Não. Sem deixar que elas redefinem o céu? Não. O que você vai fazer? Você vai aprender a discernir. Você percebe a presença delas, mas ela não se torna nuvem. Há problemas? Há. Há dificuldade? Há. Mas ela não é a nuvem que vai te controlar. O céu vai te controlar. O céu é o seu espírito. Este conceito de consciência crua, aqui. Então já tem essa consciência crua, a capacidade simplesmente de observar essas nuvens, sem tentar controlá-las. E como você faz isso? Observando, sem julgamento. Não julgue. Não fique se julgando, se matando. Você diz, eu não sou confiante, eu não sou bom, não sou confiante, não sou forte. Quem disse que você não é forte? Primeiro, você foi criado à imagem de Deus. Fortalecido por essa imagem, como é que você diz que você não é forte? Você tem que reconhecer a dor. Está te prejudicando? Reconheça. Realmente está me prejudicando. Só que eu tenho essa consciência que está me prejudicando. Então, eu não posso esconder. Eu não posso me esconder. A primeira coisa que a gente faz quando tem um problema, a gente se esconde. Não se esconda. Assuma, reconheça essa dor, identifique o inimigo. E essa identificação inimigo é uma guerra interna que não vem de fora, mas de dentro de você. Da onde? Das suas próprias escolhas, de fugir, de esconder, de não enfrentar. Então você tem que enfrentar. Agora você tem uma escolha. Chama-se escolha brutal. Qual é a escolha brutal? Essa escolha brutal, pare de sabotar e começar a agir com propósito. Então eu vou agir com propósito. Qual é o propósito? Romanos 12:2. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dentro desse processo, o que você vai fazer? Você não vai se amoldar aos padrões desse mundo. Aí, segundo, você vai dar fruto. Qual a melhor forma de dar fruto? Servir. Aprenda a servir. E quando você aprende a servir o outro, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. O que diz a Bíblia em João 15, 5? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém estiver em mim, eu nele, dará muito fruto. Só que aqui tem uma condição, em mim e eu nele. Então, se Cristo está em você, então você tem condições de fazer uma escolha brutal, uma decisão de permanecer conectado ao que te nutre, o que te faz crescer, eliminando o que te impede de dar fruto. Qual o terceiro? Fé. Aqui eu acrescento uma palavra em, daqui a pouco a gente vai ver embaixo aí, está em azul, mas fé, fidelidade e obediência em ação. Ou seja,
que eu quero dizer com isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de ações, é morta. Você tem que ter ações. Se você diz que tem fé, tem que ter uma ação essa fé. Se não tiver ação, ela é morta. Você diz, eu tenho fé, mas não faz nada, é morta. Veja. Agora vamos colocar esse em aqui, ó. Em. Fé não se limita ao que se acredita. Fé não se limita ao que é seguido, mas que se revela em como se vive. A fé tem que ser uma presença ativa. A fé é a força motriz para atitudes. Fidelidade em obediência gera ação. Fidelidade em obediência gera ação. Então, a fidelidade é o solo firme onde a fé se estabelece. Então, quem tem fé em obediência está comprometido com o processo. Você se compromete, você está comprometido. Você não faz por fazer, você faz. Você realiza porque quer. Independente das influências externas que vêm lá em cima. Você faz porque você quer, não porque você é influenciado. A obediência surge como consequência natural de quem tem fé. Então eu vou repetir aqui, como eu já falei anteriormente em outras aulas. Não existe obediência sem fidelidade. Não existe obediência sem fidelidade. Eu posso obedecer mentindo, mas quem é fiel não mente. Quem é fiel obedece. Porque acredita na fidelidade. Então, e por fim, a fé se completa em ação. E essa ação está na coragem de viver o que se crê. O que é crer? É acreditar. Eu acredito. Eu nunca vi Jesus, mas eu acredito. Eu nunca vi o trono de Deus, mas eu acredito que ele existe. Ele é real. Dá para entender? Quando você acredita, algo acontece dentro de você que move, que nada vai te impedir. Então, essa escolha brutal, a consciência crua, eu tenho a consciência que a coisa não está legal, mas eu não vou me deixar bater por elas, então eu tenho a escolha brutal de dizer, eu preciso mudar, mas eu tenho que agir. Ou seja, saber o que precisa mudar sem agir é como ter uma fé morta. Parar de negociar significa colocar a sua consciência em prática, transformando o reconhecimento de sua dor em atitudes concretas para superá-la, em vez de apenas aceitá-la passivamente. Está dando errado mesmo. Eu estou sofrendo mesmo, eu sou um sofredor. Quem disse isso? Você é a imagem de Deus. Você foi criada à imagem de Deus. Você foi criada com o caráter dele. Então, você tem que viver uma batalha espiritual de discernimento. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os dominadores, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Então, é uma batalha. Então, essa escolha brutal é o ato de discernir e resistir. Aí você tem que entender que existe um preço a pagar. Nada acontece gratuitamente. Você tem a graça de Deus, você tem a salvação gratuita porque alguém morreu por você. Alguém pagou o preço. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E o que você está fazendo? Então você tem que ter essa consciência crua e você tem que ter a atitude brutal de negar a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então a escolha brutal é negar a si mesmo. Mas aí entra um detalhe aqui.
Você pode dizer, até aqui tudo foi muito bom, mas agora chega o verso em que muda tudo. Porque o que eu faço eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7,15. Paulo falou isso. Então, já que eu entendi que eu tenho que ter a consciência, que é a nuvem, está passando, tenebrosa, mas eu não posso impedir que eu chegue ao céu, então eu tenho a escolha brutal, colocar em prática. Como? Então eu vou colocar em prática. O que é, então? A frase, você não domina a sua mente pela força, mas pelo seu espírito, ganha uma nova dimensão. Quando consideramos o papel do Espírito Santo nessa atividade. Então, Deus te enviou o Espírito Santo para te dar poder. Mas tem que ter uma entrega e colaboração com a ação divina. Lembre-se, o Espírito Santo nunca vai lhe obrigar a fazer nada. Ele vai cooperar com você. Vai trabalhar em coinonia com você, em comunhão com você, para que você, na sua entrega total a Ele, nas mãos dele, né, coloca tudo na mão de Deus e vá. Então, querido, você tem que ter essa colaboração. Você tem que se permitir. Por quê? Porque os seus medos, suas inseguranças, suas crenças limitantes, pensamentos negativos, né, experiências passadas que geraram fortaleza de ansiedade, dúvidas de derrota, elas parecem intransponíveis. Mas, então, nesta aula, eu estou te chamando a avançar a viver plenamente. E como avançar e viver plenamente? Então, eu botei 2 versículos aqui em Atos dos Apóstolos 1:8, na ARA e na NBV. O que eu gosto da NBV é isso aqui, ó, para. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas, para sair daqui para cá. Sair daqui para cá. É um movimento. Por quê? Porque você vai ser testemunha. Você vai produzir fruto. Você tem que ser uma árvore frutífera. E você foi chamado para viver em desfrute dessas bênçãos. E esse poder é o quê? Esse poder é a força. É a capacidade. É um poder inerente. É uma virtude de sua natureza. Aqui, ó, poder de influência, poder moral. Você vai ser uma pessoa de influência. Por quê? Porque quanto mais você produzir fruto, mais você será enxergado. Como é que as pessoas vão enxergar uma árvore frutífera olhando? Você está produzindo fruto. E ninguém procura uma árvore frutífera vazia quando está com vontade de comer fruto. Ela pode produzir sombra, mas não produz fruto. Então você foi chamado para ter o poder de influência. E aí entra isso aqui, ó. Esses princípios aqui. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te convencer da verdade e vai te guiar com toda a verdade. Primeiro ele te dá convencimento da verdade. E depois ele vai te guiar na verdade. É uma navegação. Mas quando vier o Espírito, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai conceder poder do domínio próprio. Ele nos dá a capacidade sobrenatural de controlar impulsos, emoções, pensamentos. Olha só. Fruto do amor. Longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Vai te fortalecer. Vai te consolar. Vai renovar a sua mente. Vai te dar discernimento espiritual. Vai lembrar da palavra. Vai produzir fruto, espírito da sua mente, o fruto do espírito na mente.
e você vai passar a andar no Espírito. E quando acontece isso, ao vivermos guiados pelo Espírito, nossos pensamentos, desejos se alinham com a vontade de Deus, resultando numa vida de paz para a mente. Sua mente vai estar tranquila. E você vai falar assim, com aquela oração: em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque o Senhor me sustentou. Não importa as tribulações, você vai dormir em paz. Por quê? Porque o seu espírito está no controle. Você vai estar abatido, mas o seu espírito. Você vai ver um estado de alegria constante. Ó. Mesmo as dificuldades vindo. Alegria constante, mesmo nas dificuldades vindo. Aqui estou bem, aqui estou mal. Não importa, eu estou alegre, porque meu espírito está no controle. E guiados pelo Espírito Santo, qual? Quando o seu espírito pode controlar sua mente, com a ajuda do Espírito Santo? É aí que está o segredo. Primeiro você tem que entender esses versículos aqui, pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito contra a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para os desejos e vive segundo a carne. Mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o Espírito desejo, para que o Espírito deseje. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então qual é a diferença do meu Espírito, minha alma, minha mente, meu entendimento? Primeiro, meu Espírito. Pneuma. Então, é a minha percepção espiritual. É onde o Espírito Santo habita. Eu sou templo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita? No meu espírito. No meu coração. No meu entendimento. Ele vai dominar todas as coisas. Ele vai cercar tudo. Vai proteger tudo. Porque, olha só. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Só quem pode conhecer você mesmo é o seu espírito. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está. E aqui entra muitas pessoas têm dificuldade de entender. A alma ela é dividida em dois termos. Na realidade, a alma é psique, né? E essa psique, ela é personalidade, emoção, intelecto, vontade, consciência de si mesmo. Beleza? Fechou? Mas ela tem duas palavras que poucas pessoas estudam. Mente, luz, e entendimento, intenção, que é dianoia. Esses dois termos vivem dentro da sua alma. A sua alma ela é dividida nesses dois termos. Então, todos os seus sentimentos, afeições e paixões está na alma. Mas a capacidade de escolher e decidir está na alma. Vontade, sua capacidade de escolher e decidir agir. A alma, com a sua mente, luz, entendimento, intenção, pode influenciar tanto pelos desejos do corpo carnais, quanto pelas verdades espirituais divinas. Ela pode desejar, mas tem um problema. A alma peca, a alma é pecadora. Depois que o homem pecou, ela ficou corrompida. Então, mesmo que você saiba que tem que fazer, a alma sempre vai puxar para o pecado. Porque nós estamos corrompidos, é o vírus do pecado entrou na nossa vida, já era. Só tem um jeito de vencer a alma, a mente e o entendimento. É com a ação do Espírito Santo. Sem ele, pá, já era. Por isso que a Bíblia diz, ó, não se amolde ao padrão deste mundo. O Espírito Santo, agente divino que vivifica, habita, guia e nos ajuda a produzir fruto. Então, as interações do Espírito Santo no homem interior. Agora eu quero falar com vocês aqui o seguinte, ó, presta atenção. Eu fiz esse quadro para mostrar tudo que eu falei em cima aí. Ok? Meu espírito, ele tem a capacidade de dizer sim e a capacidade de dizer não. É ele que diz. Influenciado
Pela psique, pela alma. E a alma recebe o quê? É alimentada pelo entendimento e alimentada pela mente. A mente, o entendimento, alimenta a alma. A alma forma os pensamentos e intenções, que vai gerar a vontade. Que gera a vontade. Mas a alma, ela manda informações para o espírito. Se o espírito não faz nada, a alma vai tomar conta. Ela domina. Então, você não pode ser escravo da sua alma. A sua alma é escrava do seu espírito. É o seu espírito que diz sim. É o seu espírito que diz não. E como eu falei, com a ajuda do Espírito Santo, que vai fazer uma interação, vai fazer uma comunicação, vai criar uma interdependência, vai criar essa interdependência e você vai aprender a dizer sim, e você vai aprender a dizer não, e vai controlar a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo, através do poder dele, ele vai ajudar a sua mente, ajudar seu entendimento, vai ajudar você a formar decisões, e com seu espírito você vai dizer sim e não. Olha o que está escrito, porque tudo que há neste mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Veja Mateus 6,23. O que diz Mateus 6,23? Preste atenção. Mas se seus olhos forem maus, seu corpo estará em profundo escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível? Na área, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Então, você tem o poder de decidir sim e tem o poder de decidir não. O que você quer fazer? Aí você tem as atitudes práticas. Renove sua mente. Ande em espírito. Tá os versículos aí que você pode ler. Leve todo pensamento cativo. E aí que eu quero entrar nisso aqui. Leve todo pensamento cativo. E aqui está esse poderoso ladrão. Esse aqui está. É fundamental você entender. O seu passado, todos os pensamentos negativos, impuros, contrário à fé, você tem que aprisionar, tem que estar preso, você tem que prender, botar no cárcere. Isso tudo acontece aonde? Na sua mente. Você cria lá uma cadeia, tudo que é negativo, você joga lá dentro, não deixa te influenciar, não deixa sair para prenda. Por quê? Porque esse ladrão aqui quer te roubar paz, quer te roubar alegria, quer te roubar os conceitos corretos da palavra de Deus. Então, cultive uma vida de oração e adoração para prender esse bandido aqui, ó. Esse é o inimigo, seus pensamentos negativos e impuros. Cultive uma vida de oração e adoração. E agora, para terminar, veja aí, cultive uma vida de oração e adoração. E para terminar, eu quero falar do triângulo do poder. Esse triângulo do poder, aqui está você, num divã, você está pensando, faço ou não faço? Sim ou não? Mas, como eu falei, com a ajuda de um pai, que você tem um pai que está no céu assentado, Salmo 113, diz lá, como é Deus que se levanta do seu trono e vê o que acontece na terra. Tem o Filho, que foi crucificado, te justificou, te redimiu, e tem o Espírito Santo, que vai te santificar. Para quê? Para que você jogue a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, da soberba da vida, para fora. Mesmo que ela venha, ela bate e volta. Por quê? Porque você está protegido pelo triângulo do poder. O triângulo do poder é a dinamite, é a dinâmica. Dinâmica, da onde a palavra dinamite surgiu, a dinâmica, poder, explosão. Dínamo é o motor de arranque.
O Pai e o Filho e o Espírito Santo é um motor de arranque que vai te ajudar a vencer todas as coisas. Então, vai te ajudar a vencer as crenças limitantes que estão na tua mente. E o seu Espírito, junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, vai poder vencer todas as coisas. Então, esta é a aula dessa semana. Que Deus vos abençoe. E mais uma vez, bem-vindo ao canal Viver em Cristo. Deixa o seu like aí se você gostou. Deus te abençoe.